Hoje trouxe uma reflexão para a gente pensar um pouco a respeito de algo tão importante em nossas vidas e que às vezes a gente vacila, por experiência própria, estou falando, não que seja uma via de regra, mas sobre vigilância. Não chega a ser uma reflexão, vamos dizer assim, um bate-papo, né? Para a gente relembrar um pouco aquilo que o Mestre nos trouxe há tanto tempo e nós, no decorrer de nossas vidas, é claro, na correria do cotidiano, a gente esquece de vigiar, né? Jesus mesmo disse: vigiai e orai, sempre, a todos os instantes. O que significa? Acerca de nossas próprias imperfeições e falhas. Vigilância. Vigiar a nós mesmos. Algumas pessoas interpretam de uma maneira um pouco errada, né? Prefere vigiar o próximo e esquece de vigiar a si mesmo, né? Quando Jesus nos citou isso, é para a gente se vigiar. Então, como cristãos que somos, que temos esse contato com o Evangelho do Cristo, grande é a nossa responsabilidade com esse quesito de vigilância. Precisamos estar vigilantes com relação aos nossos próprios atos, palavras e pensamentos. Ação, palavra, pensamento. Para que externem sempre o que de melhor temos aprendido na doutrina que nos felicita o entendimento, a doutrina espírita que nos elucida ainda mais o Evangelho de Jesus até os dias de hoje. Nos explica as entrelinhas do Evangelho, do Novo Testamento. Não desmerecendo, é claro, as outras religiões também têm a sua forma de interpretação, e eu respeito muito isso, mas pode-se dizer que o espírita, em particular, ele é rico da felicidade, porque tem essa visão espiritualizada do Evangelho de Jesus, trazendo para os dias de hoje, né, as explicações de cada versículo contido no Evangelho. Então, vigiar os pensamentos, que seria mentalizar sempre o bem para todos. É muito fácil a gente se cair, o pensamento é muito rápido. Então, vigiar os pensamentos, como eu disse antes, atos, palavras e pensamentos. Vigiar as palavras, evitando sempre a maledicência, e se for para abrir a boca, para disseminar coisas boas. Evitar falar do mal, seja ele qual for, a maledicência. Vigiar as nossas ações. Nós somos instrumentos de Deus, que precisamos nos tornar instrumentos úteis no planeta, a fim de colaborar com a espiritualidade amiga, os benfeitores espirituais, para que nós possamos auxiliar ao próximo. Vigilância. Vigiar será finalmente estarmos atentos para que não venhamos a ser escravos de ilusões e imperfeições, transformando-nos em verdadeiros espíritas que veem na existência terrena uma oportunidade gloriosa de aprender, amar, ajudar e servir sempre, em nome
de Jesus. E, claro, em favor da nossa própria felicidade espiritual. Eu esqueci aqui de pegar o livro dos Espíritos, que tem uma questão 260 do livro dos Espíritos, que nos auxilia também à reflexão dessa questão da vigilância. Porque a cada reencarnação nós somos convidados a melhorar, não é certo? E a vigilância faz parte para quê? Para que a gente não saia da linha, né? Trazendo-nos sempre os testes, as provas, né? Do meio em que vivemos, para que mantenhamos sempre no caminho de Jesus. Então a questão 260 do livro 2º, do livro dos Espíritos, né? Capítulo 6, que fala sobre vida espírita, a questão 260 diz assim: como o espírito pode querer nascer entre pessoas de má vida? E os espíritos respondem: é preciso que seja enviado a um meio onde possa passar pela provação que pediu. Pois bem, é preciso então que haja analogia. Para lutar contra o instinto de roubo, é necessário que ele esteja entre pessoas desse tipo. Então nós trazemos nossas bagagens espirituais, vamos dizer, nossos defeitos, nossas imperfeições encravadas em nosso corpo espiritual, e que a cada encarnação nós somos convidados a combater exatamente esse mal contido dentro de nós. E é através da vigilância que a gente se mantém sereno. Então, às vezes, as pessoas não compreendem por que um ser, um espírito, reencarna dentro do subúrbio, né, da favela, e aquela pessoa faz tanto bem dentro daquela comunidade. E as pessoas acham: nossa, não deveria ter nascido ali. Não, pelo contrário, a pessoa exatamente nasceu ali. São casos, tá? Eu só estou citando um caso esporádico. Mas a pessoa exatamente reencarnou ali naquele local para vigilância também, para ela resistir ao mal que talvez em outras encarnações ela tinha contida dentro dela, dentre a bandidagem em si, né? Como diz aqui no livro dos Espíritos. Assim ele vai viver naquele meio, mas resistindo sempre. E assim consegue o que todos nós almejamos, que é a elevação espiritual. Então vejam que não existe injustiça, né? A pessoa nasceu pobre, Não, gente. São todas as provas nas quais devemos passar, e que amanhã, quem sabe, nós também estaremos, né, encarnando num local como esse. Mas eu não fiz nada de errado nessa vida, Marcelo. Nessa vida. Mas a gente não resgata todo o nosso passado em somente uma existência. Não é porque somos espíritas hoje que já estamos salvos. Temos muito ainda a pagar, né? Então quem garante que amanhã nós também não estaremos tentados, né, a reencarnar num ambiente afins de nossas imperfeições escondidas lá no nosso íntimo. Do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por nosso querido Chico Xavier, a lição 90, se intitulada de Varonilmente. É a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13, onde ele diz: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Varonil, de modo corajoso, sem temor, né? Então ele começa:
Vigiai na luta comum. Permanecei firmes na fé ante a tempestade. Portai-vos varonilmente em todos os lances difíceis. Sede fortes na dor, para guardar-lhe a lição de luz. Então, fé ante tempestade, para que nós possamos, o convite a sermos corajosos, não temermos as dificuldades, as necessidades para as quais nós porventura estamos passando, ou poderemos passar algum dia. Todos nós estamos sujeitos a isso, ninguém sabe o dia de amanhã, mas aqui ele recomenda-nos, sejamos corajosos através da fé e guardar, para que a gente possa guardar as lições que isso vai nos trazer em benefício. Ninguém está desamparado nesse mundo. Jesus disse que sempre estaria conosco. Reveste-se o conselho de Paulo aos Coríntios, ainda hoje, até hoje, de surpreendente oportunidade. Para conquistarmos os valores substanciais da redenção, é imprescindível conservar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor e em si mesmo. Então, sejamos fortes, tenhamos bom ânimo, tudo isso contido no Evangelho, que a gente escuta a cada estudo, né? Não só aqui na casa, na internet, no Face, cada mensagem, no WhatsApp. Nós temos que ser a fortaleza. Jesus nos ampara, mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ser fortes. Como ele diz aqui, é imprescindível para quem quer obter a redenção. Não vale a chuva de lágrimas despropositadas diante a falta cometida, chorar o leite derramado. Arrependemos-nos de qualquer gesto maligno, é dever, é claro, mas lastimar indefinidamente é acabar perdendo tempo e roubando o tempo que poderíamos estar a serviço de retificação. Então, o mal que a gente faz, sem querer às vezes, porque o convite da vigilância, a gente às vezes acha que são grandes feitos, grandes coisas em que nós deixamos de vigiar, e não, no nosso cotidiano, pequenas coisas, pequeninos pensamentos, pequeninas palavras, que a gente deveria, ou melhor, não deveria falar, agir ou pensar, e acaba, no final da conta, sendo uma coisa grande, porque junta uma pequena coisa aqui, outra ali, outra lá, outra acolá, e no final das contas torna-se uma coisa muito grande. Então são pequenas coisas que a gente tem que vigiar, não só as grandes, não. Então, por quê? Ficar se lamentando por algo que fez de errado, acaba perdendo tempo para a gente procurar se redimir. É perda de tempo. Fez, está feito, né? Não há mal que seja desfeito. Mas o importante é que nós vamos fazer de hoje em diante, de hoje para amanhã e assim por diante. Certo, o mal deliberado é um crime. Todavia, o erro impensado é ensinamento valioso, sempre que o homem se inclina aos desígnios do Senhor. Ensinamento valioso o erro, quando
reconhecido e quando se busca a retificação, através das leis divinas, através da lei de Deus, aos desígnios do Senhor, sem resistência moral, no turbilhão de conflitos purificadores, o coração mais nobre se despedaça. Então, se não temos uma base, que é o Evangelho nos traz, que Jesus, que nos carrega nos braços sempre, nossos corações, por mais nobre que seja, acaba se despedaçando, porque a consciência nos atinge. Não nos cabe, portanto, repousar no serviço de elevação. O serviço é constante, todos os tempos. É natural que venhamos a tropeçar muitas vezes. É compreensível que nos firamos frequentemente nos espinhos da senda do trabalho. Lastimável, contudo, será a nossa situação toda vez que exigirmos rede macia de consolações indébitas, interrompendo a marcha para o alto. Então, todos nós buscamos elevação, todos nós procuramos nos vigiar, orar, fazer o bem, a caridade. Aí quando tropeça, a pessoa se sente o mais desafortunado do mundo e roga a compaixão daqueles que estão próximos, porque eu errei, mas foi sem querer, se rebaixando, se achando a pessoa mais infeliz e mais coitada do mundo. E não, erro faz parte da vida, a gente erra mesmo, mas na busca da elevação a gente não pode perder tempo com lamentação, a gente tem que correr atrás do serviço mal feito, do prejuízo. Então, às vezes a gente quer um carinho, um consolo, mas a gente que está errado, nós que fizemos o erro, nós é que deveríamos estar consolando o ato que fizemos de errado, vamos por assim, indo atrás para retificar o erro, e não nós sermos consolados, passar a mão na cabeça, que a gente fala. Então ele finaliza: o cristão não é aprendiz de repouso falso, discípulo de um mestre que serviu sem acepção de pessoas até a cruz. Compete-lhe, ou compete-nos, trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente, corajosamente, sem medo de ser feliz. Vigiar. A vigilância, meus irmãos, é muito fácil a gente se perder nela. Porque nós somos influenciados constantemente pela mídia, nas redes sociais, na televisão, enfim. E cada pensamento, seja ele pequeno, cada crítica, cada apontar de dedo, cada ação, é prejudicial. Então o convite do mestre é que nós vigiemos 24 horas, até dormindo, para a gente se vigiar. Senão, os maiores prejudicados seríamos nós mesmos. Vigiai e orai. Tem aqui uma pequena história do livro Conte Mais. Pode se tratar de uma historinha pueril, mas fala sobre vigilância, que é muito bom para a gente refletir numa história. Sempre é gostoso trazer assim as histórias para a gente pensar um pouco. Como eu disse, pequenas coisas. Vigilância requer constante, até nas pequenas coisas em nossas vidas. Aqui o título chama Armadilhas.
Os pais de Miguel conversavam durante o almoço. O mundo está cheio de armadilhas, dizia o pai, e é preciso estarmos atentos, vigilantes, para que não venhamos a cair em uma delas. Armadilhas? Perguntou Miguel, muito admirado. Sempre ouvi falar em armadilhas para ratos e outros animais. Que espécie de armadilhas são essas que eu não conheço? Os pais acharam graça, mas a mãe explicou. As armadilhas do mundo são as tentações, as coisas erradas que prejudicam sempre. São armadilhas perigosas, porque aparecem quando menos a gente espera. Miguel ficou pensativo e decidiu que estaria sempre alerta para não cair em nenhuma espécie de armadilha. Pouco depois, ao sair para a escola, falou: alguns meninos pediram para eu ir brincar com eles no terreno baldio depois da aula. Posso ir, mamãe? A resposta veio logo: não, filho, hoje não. Preciso que você corte a grama do jardim. Amanhã sim poderá ir um pouco jogar com seus amigos. Miguel concordou, beijou a mãe e saiu. Ao regressar, depois das aulas, quando passava pelo terreno baldio, um menino gritou: oi, venha jogar bola com a turma. Não posso, prometi à mamãe que iria cortar a grama, respondeu Miguel. Venha, venha, insistiram outros, dando fortes chutes no sentido dele para tentá-lo. É pouco tempo. Miguel, como toda criança, ficou meio indeciso. A tentação era grande, mas conseguiu resistir e dirigiu-se depressa para casa. Só no dia seguinte é que Miguel foi ao terreno baldio brincar com os meninos que lá estavam. Um deles aproximou-se logo, tinha às mãos uma grande fatia de melancia. Oi, você quer um pedaço? É lá da chácara do vizinho, disse ele, apontando para uma cerca que havia no fundo do terreno. Que vizinho camarada, comentou Miguel, já estendendo a mão para pegar o pedaço de melancia. Ele sempre dá para vocês? Todos riram. Dá coisa alguma, disse um. A gente aqui tem boas pernas. Sirva-se quem quiser. Aí Miguel compreendeu tudo. Adorava a melancia, e aquela deveria estar uma delícia. A tentação era grande, mas os guris tinham feito uma coisa muito errada. E fazendo um esforço, devolveu o pedaço que tinham dado e disse: não, obrigado. Gosto muito, mas assim não. Aí foi outra gargalhada, todo mundo tirando sarro dele. Miguel ficou aborrecido e voltou depressa para casa. No dia seguinte, na escola, Miguel estava todo atrapalhado com a prova de matemática, pois as questões eram difíceis e ele não era forte em contas. Estava pensando, quando percebeu que o colega mais adiantado da classe, que estava sentado logo à sua frente, tinha colocado a prova de tal maneira que podia ser copiada com facilidade. Mais que depressa, Miguel pegou o lápis, mas, nesse momento, um rubor lhe cobriu o rosto e ele pensou: que vergonha, colar? Nunca. E Miguel acomodou-se melhor na cadeira e procurou fazer o seu trabalho como podia, sem olhar para a prova do colega. Naquele mesmo dia, à hora de jantar, como visse o filho tão pensativo, o pai perguntou interessado: alguma novidade, Miguel? Miguel sorriu e, meio misterioso, falou: sim, pai, é que eu tenho encontrado cada armadilha, mas ainda não caí em nenhuma, e vou ficar bem atento para não cair nunca. E então contou aos pais as atrapalhadas em que esteve envolvido, com as armadilhas que lhe haviam aparecido e a forma como havia resistido, saindo vitorioso, compreendendo a força e o poder
da vontade voltada apenas para o bem. Vejam bem, vontade, meus irmãos. Nós precisamos ter vontade. Assim como temos vontade de nos elevar, verticalizar os nossos espíritos, elevar nossa moral, nós também temos que ter vontade de trabalhar as nossas imperfeições. A vigilância requer vontade. O Mestre nos aconselhou sempre a vigilância e a oração. Lembrando, vigiar a nós mesmos e não ao irmão que está ao nosso lado. É essa reflexão que eu trouxe para hoje, que a gente possa se aperceber das pequenas coisas no nosso dia a dia, mantermos vigilante e rogando sempre aos nossos queridos benfeitores espirituais esse auxílio necessário, porque somos imperfeitos ainda, né? Caímos, né? Somos fracos, vamos dizer assim, né? Mas temos que nos levantar sempre, né? Com vontade e continuar a seguir, né? Sem lamentações, sem autodepreciação, porque somos capazes. Jesus acredita em nós, nós também devemos acreditar em nós mesmos. Que Jesus nos abençoe. Então vamos novamente agradecer a Ele a oportunidade do estudo do Teu Evangelho, o auxílio, rogando sempre o auxílio necessário à nossa vigilância, a nos mantermos firmes em nossas tarefas assumidas perante Ele, que possamos sempre nos sentir impulsionados à verticalização espiritual e que possamos sempre, através dos ensinamentos do Evangelho, auxiliar ao próximo e a nós mesmos. Fica conosco, Jesus, agradecemos também aos nossos irmãos espirituais pela presença, pelo carinho, todo amparo e amor despendido a cada coração aqui presente, encarnado e desencarnado. Muito obrigado por tudo, hoje e sempre, que assim seja.